Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E a pergunta que não quer calar: aonde foi parar a grana das vendas dos jogadores do Corinthians, né? Se você pegar aí as principais vendas do Corinthians, já soma mais de 260 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, por exemplo, as últimas vendas, as principais vendas do Corinthians, do zagueiro Murilo, do Roger Guedes, do Pedro e do Adson, só essas 4 vendas computam aí mais de 190 milhões de reais, né? E vai lembrar que além desses 260 milhões de reais aí, computando as principais rendas, Corinthians ainda teve premiação, né, da Sul-Americana, onde na Sul-Americana o Corinthians já ganhou 11 milhões e 800 mil reais. E também teve ali a premiação da Copa do Brasil, né, 16 milhões e 600 mil reais. Né? Então, somando as vendas com mais as premiações, ainda se você computar, por exemplo, a venda do Piton, né? Enfim, o Corinthians já tem aí mais de 300 milhões de reais em arrecadação. E aí, Duílio, aonde foi parar esse dinheiro? Quer dizer, o Corinthians está se desfazendo aí de jogadores importantíssimos, de titulares da equipe e simplesmente ainda não repôs nenhuma posição. E a diretoria tenta argumentar que já tinha contratado o Rojas, que já tinha contratado o Lucas Veríssimo, mas isso não é verdade, são jogadores que o Corinthians já estava precisando. O Corinthians no seu elenco já precisava de contratar um zagueiro e também precisava de um meia, né, como é o caso do Rojas, até para revezar ali com o Renato Augusto, né, pode até jogar os dois juntos, mas eram contratações ali que o Corinthians já necessitava mesmo antes das saídas, né. Quem que o Corinthians trouxe para o lugar do Roger Guedes, um jogador importantíssimo, artilheiro da equipe, não trouxe ninguém. Quer dizer, o Corinthians perdeu ali Roger Guedes e Adson e não contratou mais nenhum atacante, né? Sendo que o Rojas, né, apesar dele ele é um meia atacante, mas ele é muito mais um meia, muito mais um cara de criação, né, do que um cara, um goleador, do que um atacante, né, um driblador. Tá muito longe de ser essa característica do Rojas. E aí, Duílio, você vai trazer alguém? Lembrando que a janela de contratações, né, a janela para contratar jogadores de fora está fechada, né? Isso é uma coisa bizarra da CBF. A janela para sair, ela está aberta, né? Vai fechar amanhã, dia 1º de setembro, mas a janela para contratações de jogador de fora, ela está fechada, né? Eu gostaria que alguém explicasse qual a lógica disso. Né, porque os clubes brasileiros simplesmente estão sendo prejudicados. E ainda pode ocorrer aí a venda do Yuri Alberto. Né, tem o West Ham tem até hoje, aí, à meia-noite, para tentar finalizar a compra do Yuri Alberto. Não deve ser contratado, o Yuri Alberto não deve sair, porque finalmente a diretoria do Corinthians resolveu fazer jogo duro. Então dificilmente o West Ham vai chegar naquilo que o Corinthians quer, que é cerca de 30 milhões de euros, até porque o Yuri Alberto não está em boa fase. Então lembrando que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos do Yuri Alberto. Se vender ele por 30 milhões de euros, o Corinthians vai ter direito a 15 milhões de euros, que convenhamos é uma boa grana pelo que o Yuri Alberto vem jogando. Agora, a essa altura do campeonato, perder mais um atacante, né, sendo que o Corinthians não dá nenhuma amostra que vai repor, realmente é bastante preocupante. Então é isso aí, Duílio. A gente aguarda um posicionamento seu, porque realmente entrou aí muito dinheiro e até agora não entrou ninguém. Vale lembrar que o Corinthians pode ir atrás aí de jogadores que estão sem contrato, de repente jogadores aí da Série B, acho que na Série A só poderia contratar jogadores que não completaram ainda 7 jogos pelas suas equipes. Então acho que teriam pouquíssimas opções, né? Os principais jogadores já completaram, né, essa quantidade de jogos, mas só eles observarem o mercado, aí tem jogador bom que está livre aí, que está sem contrato. Então só nos resta aí aguardar, né, e realmente a situação do Corinthians agora é preocupante, com todas as saídas, né, com essa covardia que o Pofechô tem demonstrado aí durante os jogos, principalmente nos jogos fora de casa.
né, com esse problema que o Corinthians vem tendo aí de compactação, vem dando muito espaço aí entre a defesa e o meio de campo. Então realmente com essas perdas é preocupante. E o pior de tudo é que o próximo jogo do Corinthians é contra o Palmeiras. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, mas é um jogo aí que o Corinthians vai precisar muito dessa vitória para dar uma tranquilizada aí, pelo menos se afastar da zona de rebaixamento. É isso aí, nação corintiana. Por hoje eu vou ficando por aqui. É timão na veia e vai, Corinthians!